E aí, galera, tudo bem com vocês? Que delícia! Estamos começando o nosso terceiro encontro, a nossa terceira aula da nossa maratona Folhas Secas. Porque se ainda venta, não adianta varrer. E isso tem ficado muito claro nas nossas conversas dos últimos dias. Para você que é novo aqui, que não me conhece ainda, meu nome é Roberto Nogueira e aquela é minha assistente, Olivia Maria, que está sempre conosco. Quero começar lembrando que se você não assistiu o vídeo 1 e 2, o capítulo 1 e 2, sugiro que vá até lá, até para você entender o andamento deste entendimento. Os temas fragmentados podem não parecer muito... podem perder um pouco da interpretação original, tá certo? Ontem, gente, a gente conversou sobre as pessoas narcisistas, né? Esses criminosos mentais que chegam até nós e que acabam muito com a nossa vida, né? Algumas pessoas me fizeram até contato, me mandaram mensagem. Eu agradeço muito a todos vocês que me mandaram mensagem, carinhosas mensagens ou mensagens me dando alguns depoimentos curtos sobre algumas situações, ou tirando dúvidas, que eu achei o máximo. Estou aqui para isso, estamos trabalhando em conjunto. E com relação ao narcisismo, né, que a gente sabe que agora sabe que está à nossa volta, está muito mais próximo do que se pensa, e a gente tem que combater isso em nós, né? A gente não pode permitir, que a gente tem que fazer uma blindagem para evitar que essas pessoas se aproximem. Nós temos que mudar parte do nosso comportamento para deixarmos de sermos atrativos para esse perfil, né, de psicopata. É um psicopata, sociopata. São pessoas extremamente ruins, fora da luz, vingativas, vazias, sem amor algum. Mas ela vai fazer você acreditar que você é a pessoa mais importante da vida dela e que você não viverá sem ela, porque ela nunca encontrou um amor como ela encontrou em você. Ela vai vir com discursos muito falhos, você é o maior amor da vida dela, é com você que ela sonha em ter filho, é com você que essa pessoa deseja futuro, quer ver prosperidade, quer crescimento, até ela te seduzir e te excluir do teu meio social. Depois que ela fizer essa segunda etapa, que você já tiver mal falada na tua família, né? Como uma pessoa doente, que ela começa a anunciar para as pessoas, né? Olha, tá tão deprimida, tá tão diferente, ou tá tão deprimido, tá tão diferente, tá estranho, vive fora do circuito, tá me tratando mal, começar a queimar a tua imagem, ele vai começar a destruir você. E ele vai fazer um descarte, infelizmente, ele vai fazer um descarte na hora que você estiver mais fragilizado. Por isso que muitas pessoas não suportam e muita gente acaba fazendo besteira contra si dentro da sua vida, porque ela acredita fielmente naquilo que foi dito, implantado, modificado no padrão mental dela através de uma pessoa como essa. Então vigiem as suas relações, observem os sinais, né? Pessoas muito narcisistas normalmente são puxa-saco, são aquelas pessoas que estão o tempo inteiro te elogiando, te copiando, tentando tirar foto com você. Ela vai registrando passo a passo da vida, né? O telefone dela é secreto. Eles sempre são, em geral, tá, gente? As pessoas narcisistas são muito sexuais, né? São completamente desvinculados de lealdade. Não existe isso em aspecto algum, tá? Elas são pessoas que, claro que na relação delas, você casou com um narcisista, a relação vai ser muito horrorosa sempre, né? Porque não há entrega, nunca há entrega. Para de ter a partir de um certo período, né? Essa entrega. Ela só tem entrega enquanto ele precisa te abduzir. E seguramente você terá uma relação com muitas traições. E, em geral, ele faz você descobrir, ou ela faz você descobrir que você está sendo traído de alguma forma, porque ela faz esse papel acontecer exatamente porque humilhar, denigrir, tirar a luz, te minar é o melhor caminho para ela, né? Quantas relações de pais e filhos, quantos pais vocês conhecem que passam a vida lutando para ser algo representativo para um filho e não consegue, né? Porque o filho é narcisista, ele nunca vai te respeitar. Ele vai sempre te culpar por todas as estruturas dele, ele vai sempre atacar você. Ele sempre vai colocar
a sua falta de doutrina educacional, a sua falta de empenho financeiro, você deu mais amor para um do que para o outro. Esse é o perfil do narcisista e ele destrói a tua energia emocional. Ele nunca vai mudar. Aí o que você faz? Completa exclusão, gente. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você quer se curar? É isso. Por que você vai ficar escravo de uma alma que já é negra e condenada? Né? Uma falta de luz, onde negra se refere à falta de luz, né? Uma alma sem luz. Então você não tem que estar perto de uma alma sem luz. Esse é o primeiro ponto, tá? Segunda questão que eu quero falar com vocês é sobre origens. Eu trato pessoas, inclusive, que muitas vezes não quer saber, se quer saber da história dos seus pais. Quer saber de onde, né? O que me interessa, e fala mesmo, tá, gente? O que me interessa? A vida que tem, a vida que teve, ou qualquer coisa do gênero. Existe uma questão que não pode ser esquecida: hierarquia. A hierarquia, ela funciona em todos os campos e parte do nosso espiritual. Você vê, para esse corpo terreno que vos fala, né? Ele tem, nós já não falamos na primeira aula, 7 corpos. Além desse, né? Junto a esse, né? Nós somos 7 corpos na totalidade. O mais alto grau da nossa consciência, né? É a espiritual, né? E essa está completamente ligada a Deus e a gente não consegue nem uma comunicação, porque a gente tem tantos espaços para serem atravessados para chegar lá, né? Fora deste corpo tem aquele plasma, né? Ovalado que se forma, que a gente chama de aura, e que... Lembra que eu contei para vocês? Vai colocando tudo ali para dentro de um grande saco, uma grande bolsa de coisas boas e ruins. E quando você se conecta com o outro, você faz a troca, né? E trocas muitas vezes, na grande maioria, perigosas. Então é um cuidado. A hierarquia, gente, ela faz parte da nossa vida. O amor faz parte da nossa vida. Quando a gente não respeita a nossa hierarquia, porque para você existir, tem um gene aqui dentro. Né? Tem um DNA aqui dentro, certo? Esse DNA vem de quando? Né? Você já parou para pensar que você tem pais, os seus pais têm pais, que também tiveram pais, então você tem os seus avós pelos dois lados, os bisavós, os tataravós, tetravós, ex-avós, os avós, né? Todos lá. E toda essa demanda vai passando de geração em geração e a gente vai recebendo essas informações. Por isso que muita gente não conhece, não sabe, e esquece que parte do seu comando de vida está ligado a essa memória que vem na célula. Por quê? Porque a gente vai trazendo um ranço de outras gerações, uma benignidade de outras gerações, a gente vai trazendo isso para a nossa vida atual. E aí, às vezes, a gente não sabe lidar com algumas questões e a gente não sabe que, na verdade, a gente está preso a um antepassado, a uma situação do antepassado, né? Eu não estou falando de vidas passadas, eu estou falando dos seus antepassados, né? As gerações que fizeram você chegar aqui, né? Você também é um antepassado de alguém, né? Então, passa a ser, né, um antepassado de alguém. Então, essa transferência, ela é efetiva, ela existe e ela precisa ser cuidada. E o que traz a luz, né, a tona da luz, essa consciência, quando você começa um exercício de autoconhecimento. Por isso que, por exemplo, psicanálise é tão legal. Psicanálise é maravilhoso, porque é uma das melhores escolas para autoconhecimento. Porque aí você começa a se escavar, né? E aí, claro, agregado a isso, um monte de outras sessões terapêuticas que podem te trazer mais rapidamente algumas informações, ou que vão mais fundo em algumas questões, ou que vão fazer com que você escave com mais cuidados, ou que vai, através de massagem, de toque, vai mexer nos teus campos eletromagnéticos. Afinal das contas, nós temos uma linha energética central, nós temos centenas de chakras no nosso corpo, que são essas entradas de energia, mas nós temos uma linha principal com os nossos 7 chakras que estão em pleno funcionamento. E isso é um corpo dinâmico que faz com que toda a comunicação entre os nossos órgãos aconteçam, né? Então, você está muito espiritual, muito cabeça aérea, você está com um problema aqui para cima. Você está muito aterrado, está muito sexual, você está com um problema aqui para baixo, certo? Então, isso inclusive, se você tem curiosidade sobre esses temas, lá no meu canal no YouTube, você vai
vasculhando para baixo, você vai achar um monte de informações, um monte de pílulazinha de saúde. Você vai encontrar, inclusive, tem uma coletânea que chama Oxigênio, que eu acho legal vocês darem uma olhada, e também tem uma outra coletânea que eu explico Vata, Pitta e Kapha, que são os nossos perfis principais de acordo com a medicina indiana, a Ayurveda. Então isso é fundamental, dá uma olhada, dá uma fuçada que vale a pena, eu acho, né? Conhecimento é sempre conhecimento. Mas voltando ao tema, gente, quando a gente não respeita essa ancestralidade, a gente já cria uma distância na autocorreção, tá? Mas quando você tem uma certa curiosidade por essa ancestralidade, né? Você começa a entender um pouco dos teus fluxos, para você também começar a desmistificar em você aquilo que parece emperrado, acabar com uma crença limitante. Eu vou dar um exemplo para vocês a meu respeito, que eu acho que é o ético a fazer, né? Roberto Nogueira. Roberto Nogueira é fruto de uma relação, de uma fugitiva de guerra, certo? Minha mãe portuguesa veio na Segunda Guerra, fugida da Segunda Guerra. O meu pai fugido do sertão pernambucano, daquela zona de fome e sede que se tinha lá no passado, de forma muito séria, né? Tinham-se muitos fugitivos do sertão, né? Eu sou fruto de uma condição desprovida de possibilidades de qualidade de vida inicial, digamos assim, né? O que é a qualidade de vida? Porque, imagina, meu pai era semi-alfabetizado, minha mãe tinha um pouco mais de alfabetização, mas também não era uma pessoa com formação, né? Numa estrutura que vem de, né, na época de guerra você enfrenta a fila do pão, né, para pegar um pão, para pegar um trigo, uma coisa. A gente sabe que o período de guerra ele é muito doloroso, né? A gente tem acompanhado agora, graças a Deus, não mais envolvidos em guerra, mas a gente acompanha o que acontece nos outros países, certo? Meu pai tinha uma crença muito limitante sobre uma série de pontos da vida. E claro, ele além de trazer isso, que imagina, se meu pai era um fugitivo de guerra, o que passou o pai dele? E o que passou o avô dele, né? A época do meu pai era a época de Lampião, né? Então, quer dizer, você imagina que a violência, o machismo, por exemplo, essa coisa do fio do bigode, essas coisas eram muito acirradas no meu pai. E ele me transfere, isso é natural que ele vai me transferir, certo? Algumas coisas você entende que é fundamental. O fio do bigode, por exemplo, eu continuo mantendo, né? E faço questão de manter, né? Mas, quando a gente pensa em tantas outras coisas, o machismo, por exemplo, do meu pai, eu já curei há muito tempo, né? Tive que entender que isso tinha alguma coisa ali que estava errada. Mas eu era um pouco sagaz, gente, porque eu tenho uma coisa que eu trago muito de infância, que é esse meu quê mais voltado para o espiritual. Eu sempre tive isso, né? Eu sempre tive esse problema com o terceiro olho muito aberto, sempre estou vendo aquilo que eu acho que, né? Às vezes eu fico pensando, precisa ver, né? Precisa sentir, né? Eu sou aquela pessoa, vai morrer alguém, eu já no dia anterior estou sentindo o cheiro das flores, né? Eu falo sempre para minha mulher, eu tenho horror a isso. Quando eu falo para Rosângela, nossa, estou sentindo o cheiro de flores. A Rosângela na hora já sabe. No dia, pode contar, no dia seguinte tem notícia. Não tem o que fazer. Estou chutando um pouquinho para cima, né, gente? Mas essas coisas acontecem naturalmente, né? Mas eu tenho um entendimento, né, de que eu preciso cada vez mais com isso me aproximar da luz. Eu busco o meu divino, eu busco Deus que habita em mim, busco o nosso grandioso Criador, o nosso Deus, e eu sigo as minhas doutrinas de fé e religião porque eu acredito nisso, né? Eu acho que eu, antes de qualquer coisa, quero me formar aí, né, como ser humano. Porque assim, gente, quando a gente entende da onde a gente vem, como é o processo da nossa vida, os passos a passos que nós vamos atravessando, cada situação, cada momento, porque nós temos as transferências, nós temos a nossa primeira infância, a nossa segunda infância, a nossa adolescência, nosso começo de maturidade, né? Nós temos a fase do equilíbrio, nós temos a curva onde a gente começa a deixar de pensar em quem eu sou, né? E começa a pensar o que eu estou fazendo com tudo isso. Então a vida é feita de fases. Agora, quando a gente entende essas fases,
Começa a melhorar a cada fase, começa a se preparar para a fase seguinte, começa a se preparar para aquilo que está por vir, a gente já começa a eliminar uma série de problemas, né? Assim, a gente vai construindo um entendimento de amor próprio, e quando eu falo de amor próprio, não é vaidade, quando eu falo de amor próprio, não é narcísico. Quando eu estou falando de amor próprio, eu estou falando de você ter o entendimento de não permitir que ninguém te enrole, que ninguém te engane, né? Você começa a dar ouvidos diferentes para as coisas. Porque vou voltar a algumas teclas. Como que uma pessoa pode dizer que ela prega amor se ela pratica ódio? Não tem como. Hoje eu estava futricando na rede, vendo algumas coisas, vi uma fofoca de uma artista famosa com essas coisas, rompimentos de casamento, essas coisas. E eu fui nos comments, e aí eu tô lá lendo comentários, aí um fica, porque é bolsonarista, o desgraçado que não sei o quê. Ah, porque é fulano que é petista. Gente, quando é que vocês vão sair desse circuito? Só para eu saber, assim, que dia que vocês vão sair desse circuito? Porque nós estamos tendo que entender, e você também tem que entender, nós não estamos lidando com bolsonaristas e lulistas. Virou religião isso? Eu não estou sabendo. Se virou religião, você me conta, porque eu não estou sabendo. Virou uma religião? Apesar de que a gente sabe que Lula vai ser canonizado no final, né? Porque tem um monte de pai de família. Olha, vou dar outro exemplo. Eu sou uma. Isso não é discurso, isso não é vaidade, isso é obrigação, na minha visão, tá? Fui educado assim, isso é uma se isso for uma crença limitante, eu vou manter. Eu entendo que ser honesto, correto e ético é fundamental. Ponto final. Esse é o caminho. Se um filho meu falar para mim assim, eu ouvir, falar, pai Lula, ele vai pegar a mala dele, ele vai morar, vai tentar viver com ele. Porque não foi isso que eu te ensinei. Não foi isso que eu te... Eu nunca, em nenhum momento na sua vida, eu te ensinei a roubar nada. Em nenhum momento na vida eu ensinei você a mentir. Em nenhum momento na vida eu ensinei a você a partilhar de facção criminosa. Eu, gente, morei nas piores favelas de São Paulo. Minha mãe nunca permitiu que a gente participasse do crime. Minha mãe nunca permitiu que a gente fosse olheiro para drogado. Drogado, não, pra boqueira, biqueira, sei lá como é que chama essa bosta. Nunca permitiu. Se eu tive essa educação, foi essa mesma educação que foi transferida. Agora, se falar para mim, pai Lula, você tá me desonrando, tá vendo? Você desonra a tua origem, você desonra quem tá vindo atrás de você. Então, se um filho meu falasse isso, ele vai pegar a mochilinha dele e vai atrás do pai dele. Ah, esse que é teu perfil de pai, então você vai atrás dele. Porque não é isso. E eu não tô falando dele não, tá? Eu tô falando de religião. Fizeram uma religião para cada um deles e agora vocês estão endeusando dois personagens que não levam a nada. Só que o que eu fico revoltado e muito chateado é que agora todo mundo que não vota no Lula, né, é bandido, fascista, violento. De onde vocês estão tirando essas ideias? Entende como você permite esse imbróglio? Você permite que uma comunicação chegue até você, te coloque dentro de um circuito muito pequeno e você se diminui porque você quer. Eu não estou falando aí da política, estou falando do ser humano. O ser humano não pode fazer isso consigo. Entende? Então, o dia que você entender que você tem que abrir aqui, certo? Abrir aqui, fechar aqui. Você fecha aqui, abre aqui e abre aqui, certo? Não é essa receita que a gente falou do primeiro dia? Pois é, o dia que você fizer isso, você vai começar a ver diferente as questões. Porque você não pode ser tão pequeno para se basear em notícias dadas, gente. Você não pode ser tão pequeno de achar que, por exemplo, o que eu falei ontem para vocês da nova linguagem, das substituições linguísticas, né? Se é um grupo tão pequeno que se autofavorece por vaidade, desfavorecendo milhões de pessoas cegas e surdas e etc., tá errado. Isso não é amor, isso não é prática. Não, eu estou sendo contra esse grupo? Não, eu só estou sendo lógico, né? Se eu entendo que eu me respeito como ser humano, como é que eu posso ficar hoje, nos dias atuais, sensibilizado que o índio não tem um hospital, mas não precisa ir no índio não, gente, vai no sertão, ver a qualidade dos hospitais, o número de médicos, vai nos interiores para você ver a qualidade dos hospitais. Eu precisei ser socorrido, eu mesmo me socorri, tá? Porque eu tinha enfiado uma lança salvando um cachorro na minha mão, que entrou aqui e saiu no meio,
e eu tive que me socorrer. Eu fui na minha região, num hospital, no primeiro hospital que eu encontrei, porque eu tava com um problema muito sério para resolver. Gente, é vergonhoso. Até o médico ficou com vergonha da situação que ele estava se apresentando ali. Porque não tem como descrever uma série de coisas. Claro, eu acredito em todos os... acredito no SUS, acho o Hospital do Câncer o melhor do mundo, tem um monte de coisa, gente, que eu acho, putz, que legal. Mas eu não vou esquecer das coisas que não se tem enquanto está se gastando dinheiro com facção de crime. Então, você não pode me dizer que eu sou uma pessoa violenta, porque eu não concordo com isso. Tá certo? Eu acho uma pena. Eu presidente, na era do Covid, eu estaria chorando na televisão junto com vocês. Eu ia estar chorando com todo mundo. Chorando, debulhando, porque eu sou um puta manteiga. Tá certo? Eu sou uma pessoa, gente, que chora em inauguração de supermercado. Então, eu ia me acabar. Falar, gente, eu não tô dando conta, é muito peso pra mim ver esse monte de gente morrendo. É lógico que eu ia ficar sensível. Agora, você não pode achar, porque um cara foi grosso numa rede nacional, que as pessoas que gostam da administração, de repente, viraram o mesmo criminoso. Então você está sendo muito pequeno. Você é desse tamanho, ó, para julgar os outros. Você está julgando. Daqui a pouco, gente, eu vou ser criminoso porque eu sou branco, eu vou ser criminoso porque eu casei com uma preta baiana. Daqui a pouco, do jeito que a coisa vai, vão dizer que eu só casei com uma preta baiana porque eu queria me sobrepor a ela. Entendeu? E realmente, aqui em casa quem manda sou eu. Eu não deixo ela fazer torresmo, porque torresmo espirra demais e dá queimadura. Não vai fazer torresmo, quem faz sou eu o torresmo, né? Apesar que aqui em casa é tudo meio do contra, né, gente? Porque eu costuro, né? Eu faço as cortinas, a roupa dos cachorros, a roupa dela e ela limpa a piscina, né? Que é meio do avesso. Mas o que eu quero dizer é, primeira fonte de amor, primeira questão do autoabuso, gente. Para o que tá fazendo. Para agora. Para de escrever merda na internet. Para de escrever comentário do que você não sabe. Para de se basear em fato. Para de se ficar se envolvendo com coisas que não tem assunto pra você. Para de dar sua opinião mequetrefe de uma coisa que você nem sabe do que se trata, gente. Se você pensar, vamos pensar, na época da primeira eleição do Lula, a primeira eleição dele, a Varig já estava com as pernas mais que quebrada. A Varig não pôde apoiar. O que a gestão dele, até Dilma, fizeram? Enquanto não fecharam a Varig, não sossegaram. Não tinham dinheiro para mandar para a Varig, que é uma empresa que merecia ter toda a ajuda do governo. Mandava para onde? Para Cuba para fazer porto, gente. Porque ela não vai ajudar mesmo. É vingança política. Então aí você fica, às vezes, se baseando no que te conta e você não vai na história. Para de pegar argumento, vai no fato das coisas. Porque a hora que você começar a ir no fato, você vai começar a ver que as pessoas que te rodeiam não querem o teu bem como contam. As tapinhas nas costas que te dão não é tão verdadeiro assim. Você vai começar a entender que você tem que dizer não pro teu filho na maioria das vezes sim, porque senão você constrói um bosta de ser humano. Porque tem muito pai, gente, hoje... Primeiro, muita mulher que engravida em mesa de sinuca, capô de carro, estacionamento de shopping, não é? Porque a irresponsabilidade dos encontros casuais é imensa. Eu fico constrangido, às vezes você vê agora, para fazer campanha contra a presidência anterior, estava se mostrando as pessoas que estão mesmo passando fome e necessidade, muito depreciada a situação, o quilo da carne tá 50 conto, feijão tá 15 conto o pacotinho, tá um inferno, tá tudo um inferno. Mudou nada com Lula, até agora não vi bosta nenhuma acontecer, tá certo? Mas o que eu quero dizer, tá, vamos lá. Aí você vê eles pegam uma senhora com uma fila de 5 filhos, um amamentando, outro na barriga, pegando o osso no coisa. Aí você fala, nossa, coitadinho, olha o que o presidente tá fazendo com essa família. O presidente tá fazendo com essa família? Ela não sabe que é camisinha? Então você vai me desculpar, eu fico compadecido pela criança passando necessidade, porque eu sei muito bem do que se trata. Sei muito bem o que é fome. Isso você não precisa nem me questionar, porque eu sei, pessoalmente, né? Agora, tirando essa minha experiência ruim, eu tenho que te dizer que eu não tenho tanta pena da mãe e do pai, não. Por quê? Não sabe o que é um preservativo? Eu conheço gente que fala que não usa nenhum método de prevenção porque a igreja proíbe. Fala, não, está na Bíblia, não pode usar. Querido, se alguém te disser religiosamente, não, você não pode se prevenir, então é melhor te dizer, não, você não pode transar, tá? É transar que você não pode. Porque como que você não pode prevenir?
Tá louco? Vai sair procriando pobreza e fome? Uma coisa que você não consegue ostentar? Então, gente, tem que ficar muito clara essa questão. Quando a gente começa a sair desse circuito, eu não tô falando da política, eu tô falando do mundo, da vida. Da vida. Você vai ficar aplaudindo esses artistas mequetrefe, que a única coisa que acrescenta na sua vida é uma lista nova de palavrões? Depende do artista, gente. Depende do artista. Eu vou, sem dúvida, honrar sempre os grandes nomes. Não é qualquer cara que aparece na internet que eu vou aplaudir só porque ele tem seguidor. Seguidor não forma ninguém. E eu fico impressionado com o tanto de pessoas que acham que tudo que alguém fala é a verdade plena absoluta. Você tem que seguir, você não tem que seguir nada. Você tem que começar a construir a tua personalidade. Para isso, precisa de pai e mãe, viu, gente? É pai e mãe que ajuda a construir personalidade de filho. Agora, enquanto vocês se acovardarem e serem pessoas carentes que precisam de aprovação dos teus filhos, que precisam ser amados pelos seus filhos, ao invés de ser respeitados, vai lá no meu vídeo e você vê lá, dialética familiar, eu explico isso. Você tem a obrigação de ser respeitado, porque o teu filho não nasce amando, ele não sabe o que é amor, ele vai criar esse sentimento ainda, ele vai desenvolver isso. Então você primeiro precisa ensinar a primeira etapa, que é respeito. Porque senão você constrói mais um machista, mais um cara que vai... Porque olha as relações, gente. Você vai nas casas, como é que estão as pessoas? Pai bate na mãe, aí separa, aí a mãe vai lá no primeiro forró que ela achar, já pega um cara na mesa da sinuca e já leva pra dentro de casa pra ficar com a filha adolescente. Olha como são loucas as pessoas. Tudo louco. Aí a coisa desanda num grau, ela não para pra pensar. Você quer ter vida solta? A gente não tenha família. Primeiro ponto. Você quer ter vida louca? Não tenha família. Você quer ter vida regular? Aí você começa a pensar e faz um planejamento. Porque até para casar a gente tem que ter planejamento. Porque se casar fosse bom, precisa ter testemunha. Casamento, gente, parece a Vinda Paulista. Começa no paraíso e termina na consolação. É assim que funciona. Então você só tem que entrar para uma relação se ela realmente for valer a pena, se você estiver focado nisso. Agora, se você quer vida bandida, quero ser um malucão, vou justificar todas as minhas traições com carência. Ah, estava carente. Então você já está no caminho errado. Você não sabe o que você quer. Quando você não sabe o que você quer, além de tudo, você perde uma coisa chamada responsabilidade afetiva. E muitas vezes você está sendo irresponsável ao afeto do outro ou está recebendo essa irresponsabilidade afetiva. Você tem que ter responsabilidade afetiva em todos os campos. Você tem que ter responsabilidade afetiva pelo teu filho, tem que fazer com que ele tenha responsabilidade afetiva por você, pai e mãe. Você é quem dita as regras. Lembra da hierarquia que eu estava dizendo no começo do vídeo? Hierarquia. Quem manda é pai e mãe, não é filho. Tá certo? O filho tem que entender a hora que ele vai começar a mandar. A hora que ele vai começar a partilhar, a hora que ele vai começar a falar de igual para igual. Ele tem que entender. A hora vai chegar, que é quando ele ficar adulto. Mas enquanto ele está em construção, é você quem manda. Hierarquia. No espiritual tem hierarquia. Você é Deus agora? Não, você não é Deus. Tem um Deus. Você não é Deus. Né? Os anjos, gente, tem o anjo que está lá grudadinho com Deus. E tem o anjo que está aqui grudadinho comigo. Meu anjo da guarda. Tem meus cãurubins aqui, ó. Meus canjos. Aqui. Tem graduação para ser anjo tem que ter graduação. Na tua casa você não põe graduação? No espiritual tem graduação. Ah, você é melhor que o espiritual, né? Agora você é o concurso. Então você não põe nenhuma regra, você vive subordinado ao outro, você vive subalterno ao que o outro pensa, conduz a sua mente a repetir tudo que alguém que você achar, você julgar que é mais inteligente que você, ou que falou uma coisa que parece para você efetiva, você está reproduzindo, que nem um papagaio, e você quer ter razão? Não, você está errado. Volta para a prancheta. Lembra que eu falei, gente? Volta para a prancheta, redesenha a sua vida, começa a pensar onde eu quero chegar, para qual caminho eu quero ir, qual é o meu destino, para que eu vim. Responde para você para que você veio, para onde você quer chegar, qual é o trajeto que você vai seguir, e comece a se cercar das pessoas que vão te ajudar. Para de se inspirar em cebola, para de se inspirar em coisa à toa, para de se inspirar naquilo que não traz, para de ler, pega documentário, não pega comentário de bostinha dentro da internet. Surgiu um tema, vai lá no documentário. Eu não falei agora da Varig pra você? Em vez de você ir lá, começar a me xingar aqui, pega o documentário da Varig, pega um documentário deles. Aí você vai entender o que eu tô te falando. Entende? Vai na fonte. A fonte é sempre o melhor caminho. Lembrando que
a nossa fonte principal e primordial é o Criador, é o nosso Deus. Amanhã a gente fala mais.